Que bom ter você aqui mais uma vez no canal Projeto Elevação. Nosso vídeo de hoje vai tratar sobre a escala Hawkins. A escala Hawkins foi a pesquisa da vida do psiquiatra americano David Hawkins, nascido em 1927. David Hawkins, ele tratando seus pacientes na clínica psiquiátrica, ele foi identificando que determinados pacientes apresentavam seus sintomas psíquicos aliados a determinadas emoções. Então ele foi dividindo esses pacientes por grupos de emoções diferentes e aí ele começou a fazer medições eletromagnéticas do que esse grupo de pacientes representava. Por exemplo, pacientes que ele agrupou na escala de medo. Ele fez medições eletromagnéticas e aí ele determinou que todos aqueles pacientes que apresentavam sintomas parecidos, preocupações parecidas e emoções parecidas, eles manifestavam uma determinada escala em Hertz. E aí ele foi fazendo isso com vários grupos de pacientes. E aí ele chegou ao desenho de uma escala que eu estou apresentando agora. Essa escala que vocês estão acompanhando aí no vídeo, ela vai desde a vergonha, ela inicia nesse nível de consciência da vergonha, que representa 20 Hz, e ela vai crescendo, evoluindo, até chegar à iluminação, que representa 1000 Hz. Enquanto eu vou apresentando aí na tela as características principais de cada nível de consciência, para você entender um pouquinho de quais são as características de quem está no nível de consciência vergonha, quais são as características de quem está no nível de consciência culpa, de quem está no nível de consciência aceitação, enfim. Eu vou colocando aqui na tela, você pode até, se quiser, pausar o vídeo, para não precisar ficar lendo, para não tornar o vídeo chato e repetitivo, vocês podem pausar o vídeo e ler essa imagem que eu estou projetando aí na tela para vocês. Enquanto vocês estão vendo essa imagem, eu vou falar um pouquinho sobre a principal divisão que Hawkins identificou. Ele colocou dentro da escala dois momentos muito diferentes. O momento das emoções negativas e o momento das emoções positivas. Dentro de uma variação de nível de consciência de um para outro, tem suas pequenas variações. Mas basicamente eu vou descrever para vocês aqui, começando a falar sobre em relação às emoções negativas. Quais são as características desse grupo de pessoas que ainda está regado nessas emoções negativas na escala de Hawkins? Bom, se você puder observar, são pessoas que elas não praticam a autorresponsabilidade, elas nunca assumem para si o encargo das suas próprias vidas, né? Elas estão sempre culpando o terceiro por alguma coisa que não deu certo na vida delas, estão sempre procurando fora de si a culpa pela sua infelicidade. São pessoas que consideram que tudo aquilo que sai do controle, sai do formato de como ela desejava, é uma grande desgraça, ou seja, ela quer que tudo seja programado conforme a mente dela previa, conforme ela tinha organizado, que tudo tem que acontecer daquele jeito, senão para ela é um grande fracasso e aquilo traz para ela percepções e emoções ruins. É uma pessoa que ainda não está nem de longe desperta para saber que as experiências que a gente vive na vida, elas são justamente feitas para a gente aprender, experimentar e se desenvolver. Então, essas pessoas, elas buscam estar sempre ali conquistando bens materiais, status, reconhecimento, captar atenção, mas no fundo elas têm muito de egoísmo muito arraigado dentro das suas personalidades. Dentro da escala Hawkins, as emoções negativas, elas estão ali classificadas como culpa, medo, raiva, ansiedade, irritação, indignação. Já as emoções positivas, elas estão ali em coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, né? O que as pessoas que têm essas emoções positivas, elas exalam com seu ser, né? São pessoas que conhecem a amplitude da palavra, o significado da palavra abundância.
que a abundância não tem só a ver com a questão material. Abundância é muito mais do que isso. Realmente é você ter a tranquilidade, a paz, para você saber que tudo na sua vida está acontecendo como tem que ser, e aí você consegue gerir bem as suas emoções. As pessoas que têm essas emoções positivas, elas são pessoas que a gente olha e a gente procura se espelhar nelas. Elas passam a ser referências para o nosso desenvolvimento. Elas exalam ali um grande entusiasmo, são pessoas que sempre praticam perdão, dominam suas próprias emoções, tocam emoções positivas, transmitem emoções positivas para nós. E a gente sempre sente, quando está perto de uma pessoa que está numa escala de Hawkins, de padrão de consciência, de nível de consciência mais elevado, a gente se sente bem ao lado dessas pessoas e a gente quer se aproximar, a gente quer entender um pouco mais, saber como é que elas pensam. Elas praticam e desenvolvem o autoconhecimento, então o autoconhecimento, olhar para dentro, sempre buscando a oportunidade de melhoria. E quando acontece algum erro, alguma coisa na vida dessa pessoa que fugiu do rumo, fugiu da rota, ela entende aquilo ali como uma oportunidade de aprendizado e ela acaba se desenvolvendo. Então, a pessoa sabe lidar com as emoções e ela vai sempre buscando o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para ir caminhando nessa jornada. Agora, a gente pode fazer uma relação sobre a escala Hawkins e o assunto do último vídeo que a gente tinha postado aqui no canal sobre a transição planetária. Olha só que curioso, olha como é que as coisas começam a se encaixar, elas começam a fazer um sentido apropriado. O planeta Terra, na medição da escala Hawkins atualmente, ele está classificado em 210 Hz. Ou seja, 210 Hz significa coragem. É exatamente o momento que a gente precisa avançar, fazer o planeta evoluir, para ele sair desse patamar de coragem para a neutralidade, que é a partir de 250 Hz. 250 Hz, a neutralidade, é o patamar da escala Hawkins que representa o início da era de regeneração que nós vamos viver. Então, o que a gente precisa fazer é tratar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, a nossa evolução, porque se a gente consegue evoluir, a gente vai aumentando a frequência da Terra para que a Terra consiga mudar essa frequência e atingir a frequência da neutralidade, que é o começo da fase de regeneração no planeta. E outra coisa interessante é que Hawkins também, durante a pesquisa dele, ele identificou que existem correlação para compensação energética. Ou seja, um exemplo, uma pessoa que consegue atingir o nível de 500 Hz, que é a frequência do amor, essa pessoa ela consegue compensar, ela consegue fazer evoluir a frequência energética de 750 mil pessoas que estão classificadas abaixo de 200 Hz. Ou seja, existe uma compensação energética. Então, cada um de nós que conseguir evoluir no seu autoconhecimento, na sua reforma íntima, na sua busca, na sua evolução, a gente vai estar fazendo uma compensação energética de pessoas que ainda estão na frequência energética de 200 para baixo, de 200 Hz para baixo, e aí a gente vai fazendo essa compensação, a nossa própria evolução, o nosso trabalho individual ajuda nessa compensação energética e isso vai fazer com que, inexoravelmente, aconteça a nossa transição planetária, a evolução que a Terra precisa dar, o salto quântico que o planeta Terra precisa dar para sair de um mundo de expiação e provas para um mundo regenerado. Então é isso. Finalizando esse vídeo de hoje, o que a gente deixa por aqui é o seu dever de buscar o seu autoconhecimento, buscar a sua reforma íntima, buscar a sua evolução sempre para que você consiga cumprir a sua missão na Terra e também ajudar com compensação energética aquelas pessoas que ainda estão abaixo de 200 Hz nessa escala. Finalizando,
ora e trabalha, ora et labora. Até a próxima.